Paz, amados. Bom, a gente ficar aqui em cima, né? A gente fica tão emocionado que a gente acaba dizendo que a Bíblia é redonda. Uma vez eu ouvi um pregador falar que a Bíblia era redonda. Ele foi dizer que a terra era redonda, ele falou que a Bíblia era redonda. É que eu gosto mais de estar numa rodinha, né? De estar ali compartilhando. Mas assim, no púlpito, muita gente nos olhando, a gente fica meio, né, emocionado, vamos dizer assim. Queridos, mas algo Deus está fazendo muito especial nesses últimos dias. Deus está realmente alinhando essa igreja, essa congregação. Vamos retificar. Nós somos uma congregação, né? A igreja é de Jesus. Somos todos, ouvimos isso sobre igreja. Mas eu estava na Bahia, no dia 25 a 26 de dezembro, e o Senhor começou a falar comigo cerca de 4 horas da manhã, sobre o texto de Isaías 61. Minha filha mais velha estava fazendo aniversário dia 27 de dezembro. E o Senhor, o Espírito Santo, me mandava profetizar esse texto na vida da minha filha. E eu fiquei assim, eu queria fazer uma homenagem para ela, até eu coloquei no Face, mas eu não sabia o que o Senhor estava fazendo. Quando eu cheguei aqui, por volta do dia 28 de dezembro, o pastor trouxe para nós o decreto para 2014, que estava em Isaías, que está em Isaías 61, de 1 a 3. Nele está todo o ministério de Jesus. Isaías 61, de 1 a 3. Está resumido todo o ministério de Jesus. Eu só não sabia que eu estaria ministrando sobre esse texto. Então eu fico pensando, Deus está falando com cada um de nós nesses dias. Quando o pastor, Deus falou com ele para conduzir, para levar a igreja inteira a se expor a esses estudos, o Espírito realmente queria trazer isso, unidade, que o pastor Raimundo falou. Hoje nós vamos estar falando sobre os 10 papéis da unção. É difícil, queridos, cada papel da unção dá uma pregação. E a gente acaba ficando aqui pregando, mas o intuito é ensinar também. E, na verdade, ensinar é transmitir vida, transmitir fé, transmitir entusiasmo, né? E quando a gente ensina, de qualquer forma, a gente também prega. Amém, queridos? Então, vamos ler o que está em Isaías 61, de 1 a 3. Está aqui no nosso planinho de aula e vamos falar todos juntos. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para manifestação do esplendor da sua glória. Queridos, unção, nós já aprendemos o que é unção, semana passada com a ninfa. O pessoal lembra o que é unção? A habilidade divina, né? A habilidade divina. E ungir é o quê? Transmitir a habilidade divina para cumprimento de uma missão. E aqui nós temos 10 papéis desta unção, que foi escrito aqui, né, pela apóstola Valnice, e nós tivemos um cuidado de tentar resumir, porque são 40 minutos só, que Deus nos dê graça para a gente passar pelo menos a essência da essência de cada um desses papéis.
O primeiro papel, queridos, que nós devemos exercer como ungidos do Senhor, é o papel de pregador. O que faz o pregador? O pregador anuncia a boa nova do Evangelho. O que é a boa nova do Evangelho? Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, e você precisa se arrepender e aceitá-lo de todo o seu coração. Essa é a boa nova do Evangelho. A essência do Evangelho é essa. Nós devemos, queridos, o pregador deve pregar o quê? O que é lindo, o que é belo, o que é digno de louvor, o que é reto, o que realmente traz força, traz vigor, traz beleza na nossa vida, faz diferença na nossa vida. Nós somos, o pregador é profeta, é como ele está ali profetizando, anunciando a palavra de Deus. O pregador diz assim, olha, a cura para o câncer espiritual deste mundo e o câncer físico. O pregador diz, olha, Deus pode levantar você do estado em que você está. É o profeta. Vamos adiante. O sarador. Nós não podemos nos ater num tema só, senão a gente vai ficar aqui, na quinta-feira, quase que eu passei do horário. O sarador. Qual que é o sarador? Qual o papel do sarador? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O Espírito Santo nos unge para curar os de coração despedaçado. Aqueles de almas quebradas por causa do pecado. O sarador, ele atua como um sacerdote. Qual o papel do sacerdote? O sacerdote, antigamente, ele examinava a doença, a lepra, aparecia alguma ferida, ele ia verificar se era lepra, e ele receitava, vamos dizer assim, os procedimentos, que a pessoa devia seguir para que essa cura viesse, ou ele dizia, olha, não há cura, vai lá e se isola. O sacerdote, o papel do sacerdote é curar, é cuidar também. Aí é que entra, meus amados, a questão do discipulado, da consolidação. Eu estive vendo direitinho o que é consolidação, e diz assim, que consolidação é uma obra destinada a aumentar a consistência dos terrenos para impedir o seu desmoronamento. O pastor Elcio deve entender muito disso, que ele é engenheiro. Então, a consolidação, ela atua, meus queridos, como o regar de uma sementinha, tirando os vazios. Então, vem lá, você pregou, você semeou, como pregador, você semeou, você ganhou aquela vida. E aquela vida vem para você um bebezinho, toda, vamos usar uma expressão, estrupiada, vamos dizer assim. Aí você tem que cuidar dela, como sacerdote, Você tem que consolidar, você tem que discipular, você tem que fazer tudo para que esse discípulo, ele cresça e não desmorone, Pelas coisas da vida, ele não desmorone. Agora, nós temos que ter cuidado para que nós ensinemos os nossos discípulos a dependerem de Jesus, não dependerem de nós. A gente faz com que ele amadureça, porque por enquanto ele é um bebezinho, quando ele vem para Jesus, o que acontece? Você consolidou, você ensinou, e você diz, você tem que crescer agora e depender de Cristo. Mas isso não significa que você não continua sendo o pai dele, certo? O pai não faz isso, depois deixa o filho seguir. Você é o pai, quando o discípulo precisa, liga para você, precisa de oração, precisa da sua ajuda, você continua. Mas você tem que ensinar o discípulo a ser dependente de Jesus, como falou o pastor Raimundo, sobre igreja, com muita propriedade. Então, o sarador, queridos,
atua como um sacerdote na vida das pessoas, cujas almas estão estilhaçadas pelo pecado e pelas investidas das hostes da maldade. A igreja tem que ser um lugar de cura, de restauração. Vou dizer para vocês, eu caminho com Jesus há mais de 50 anos, fui alcançada com 8 anos de idade. Tem dia que a gente chega aqui com o coração tão deprimido, tanta coisa, e aqui tem um pregador, aqui tem um sarador, né? Que vai lá, que ora, que traz uma injeção de fé, e você sai diferente. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Portanto, queridos, nós temos que saber muito bem que o sarador, ele é um sacerdote. Nós temos que atuar como um sacerdote e nunca deixar que o nosso discípulo saia daqui da igreja ferido, sem uma palavra de esperança, de oração, de fé. Vamos passar para o terceiro item, senão não dá tempo. Libertador. O que faz o libertador? Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escravidão. O libertador, enquanto o pregador é profeta, o sarador é o sacerdote, o libertador atua como o rei. Qual o poder que tem o rei? O rei tem o poder de anistiar, dizer, você está perdoado, você está anistiado. Eu quebro essas cadeias da sua vida. Até a semana passada eu postei uma mensagenzinha no Face. Hoje em dia está se falando muito em pena de morte por causa das atrocidades que a gente ouve por aí. Mas nós não temos que ser aqueles que vão para as ruas ou para qualquer lugar falar sobre pena de morte. Nós temos que falar sobre o autor da vida, sobre libertação, sobre arrependimento, sobre mudança de posturas, porque a gente sabe que nesse país, muitos, não sei se todos, mas a maioria sabe que já houve pena de morte na época do Império. E houve um erro judiciário chamado Manuel do Coqueiro, foi publicado aí, Fera de Macabu, a Globo até passou uma novela, Escrava Isaura. Queridos, o imperador, aquele homem, foi acusado por um crime de latrocínio, e esse homem pediu várias vezes clemência ao imperador. O imperador negou, mais tarde descobriu o verdadeiro assassino, e o imperador ficou tão arrependido, porque o homem já tinha sido morto, e que ele aboliu a pena de morte. Então é muito importante que nós saibamos isso. O judiciário, a polícia não estão preparados, mas mesmo que estivessem, nós não temos que ser um Estado assassino. E nós, como cristãos, temos que saber que Jesus Cristo veio para trazer arrependimento, pregar vida. Amém, queridos? Então, o sarador, ele atua, ele vem para alcançar aqueles, o libertador, ele vem para dizer, olha, Cristo Jesus veio para quebrar suas cadeias, A Bíblia no Salmo 107, 16 diz, Ele quebrou todos os grilhões, todas as cadeias. Assim como anunciamos libertação sobre o domínio do pecado, podemos anunciar também como Cristo nos ajuda a triunfar sobre o mal, renunciando o diabo e suas obras. Devemos levar esperança, queridos, e bom ânimo àquele que está preso pelas garras de Satanás. Vamos passar para o quarto item, que é o arauto, guerreiro. O que é o arauto? Quem tem ideia do que seja um arauto, guerreiro? Arauto é um mensageiro. O mensageiro, antigamente o arauto, ele era responsável para anunciar os acontecimentos solenes de guerra. Anunciava que haveria guerra e anunciava que haveria paz. Então, o arauto, guerreiro espiritual, ele tem uma mensagem mais ou menos semelhante. Tá? Nós estamos aplicando agora isso para o reino espiritual. Ele vai dizer, olha, nós estamos em guerra. Estamos em guerra, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, você precisa se arrepender, falar primeiramente para o não crente, você precisa se arrepender,
das suas obras más e se converter a Jesus Cristo, porque Jesus virá. E todos nós haveremos de prestar contas a Deus, estar diante do trono branco, do grande trono branco. Então você tem que se arrepender. Nossa mensagem tem que ser com sabedoria e com amor? Tem, mas temos que falar que Cristo vai voltar, há de julgar vivos e mortos. E também temos que levar essa mensagem para o não crente, queridos. Dizer, olha, cuidado, batalhe por sua fé, porque tem muita gente que se esconde atrás da graça para pecar. Muita gente se esconde atrás da graça para pecar. Então nós que somos mais maduros, ou que estamos alcançando maturidade em Deus, temos que chamar o nosso irmãozinho que está aí meio displicente e dizer, cuidado, cuidado, porque Cristo virá, batalhe por sua fé. Olha aí, o Judas fala lá na sua carta, no capítulo 3, que virão falsos cristos, virão falsos profetas, falsos mestres, e que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Portanto, meus amados, essa mensagem tem que estar sempre latente no nosso coração, nas nossas vidas, para advertirmos também os irmãozinhos que estão enfraquecidos em sua fé, para que eles acordem, né, e façam a obra, porque eles também prestarão contas diante de Deus daquilo que fizeram. Amém, amados? Claro que nós temos o justificado pelo sangue, não é isso? Justificado pelo sangue de Jesus, se você efetivamente foi convertido. Porque também tem isso, se você efetivamente foi convertido, você não vive pecando. Porque senão você morre no pecado e vai para o inferno. Amém, amados? Bom, vamos caminhar. Temos que exercer também, queridos, o papel de consolador. Graças a Deus que nós temos o Espírito dentro de nós, Espírito Santo, consolador. O que faz o consolador? É dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas. Vivemos num mundo triste, querida, tanta tristeza no mundo que às vezes a gente fica sufocado e a gente pode ser impactado por essa tristeza e nos encolhermos e deixarmos de consolar as pessoas. Às vezes a gente vai lá, chora com elas e não consola. Semana passada, faz 2 semanas, acabei de sair da igreja, fui para casa, almocei, mais tarde descansei um pouquinho, o sol estava quente, o Espírito Santo me falou para ir fazer uma visita a uma senhora que estava vivendo uma situação triste, perdeu um filho de 51 anos em 2 dias, e ela estava prostrada, um filho em pleno vigor profissional, ganhava muito bem, ia para a Europa, para todo lado, era o filho que cuidava dela, pagava as contas, e essa senhora estava em desespero. Eu já tinha feito uma visita, mas o Espírito Santo disse que era para visitar. Eu falei, Senhor, é tão triste a situação dela, porque eu já conhecia, o que eu vou fazer lá? Mas o Senhor disse, vai. E eu fui lá, queridos, fiquei mais de 1 hora com ela, orei por ela, e falei, só temos, e ali tinha filhos e tal, olha, querida, nós temos uma mensagem para você. Jesus Cristo, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E uma senhora com quase 80 anos, 70 e poucos anos, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você está aqui nessa terra com um propósito. Deus levou teu filho, Ele sabe, você não pode trazê-lo de volta chorando. Você tem mais uma filha que depende de você. E a filha disse, olha, se a minha mãe faleceu, eu enlouqueço. Está vendo? O Senhor ama vocês, ama essa família. Eliana está aí. E fui, orei, e ela estava muito abatida, e quando eu acabei de orar, ela falou, minha filha, volta aqui de novo. Ela já estava com um semblante diferente, é tão bom, isso faz tão bem para a gente. Então, nós temos que exercer, queridos, o papel de consoladores. Lá em Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 2, 1 e 3, diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Peçamos a Deus, querido, corações que provem empatia diante dos tristes e abatidos.
E vamos para o sexto papel. Papel da unção. Portadores da beleza, em vez de cinzas. É dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinzas. É interessante, né? Antigamente o povo de Israel, quando estava numa situação de abatimento, de opróbrio, de tristeza, eles se cobriam de cinza, né? Vestiam vestes de sacos. Nós já fizemos atos proféticos aqui. E em 2008, eu estava na Grécia e eu percebi nas ruas de Atenas e outras cidades das ilhas gregas que nós fomos, pessoas vestidas de preto, com manto preto. Aí eu falei, poxa, parece que tem tanta viúva aqui, né? Aí perguntei para o meu sobrinho, ele morava lá já há mais de 10 anos. Ele disse, tia, não. Essas pessoas se vestem como sinal de pobreza, sinal de miserabilidade. Já pensou? A pessoa está vestida de preto, dizendo, olha, eu sou miserável, eu não tenho nada, eu preciso de ajuda. Eles não pedem assim. Eles se vestem, porque aí alguém sente no coração, vai lá e os ajuda. Mas a nossa veste não tem que ser essa. Não temos que mandar, queridos, essa veste para o reino do Espírito. Ainda que estejamos abatidos, ainda que estejamos em situações de opróbrio, de miséria, de pobreza, nós temos que mandar uma mensagem de beleza, de esperança. O Espírito Santo nos unge para trazer aquilo que é belo, verdadeiro, santo, para a vida daquele que vive em desânimo, em estado de miserabilidade e necessidade. E também, claro, estender a nossa mão e ajudar, não é? Não podemos só dizer, vai em paz, querido, vai com Deus. Tem que ajudar também, né? Mas nós, como cristãos, devemos estar vestidos com as vestes de beleza do nosso Rei Jesus. Amém? E aí, queridos, nós vamos para o sétimo papel, que é o distribuidor do óleo da alegria. Óleo de júbilo em vez de pranto. Permitamos que outras pessoas possam experimentar um novo brilho no seu rosto, por causa do óleo, do fruto do Espírito Santo. E quais são os aspectos do fruto do Espírito Santo, amados? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. Esse é o mais difícil, não é? Domínio próprio. Então a gente tem que lutar. Eu já lutei muito, estou lutando, porque eu tenho uma personalidade forte, mas Deus tem me dado graça, tratado comigo, para em situações que a gente quer mesmo, né, perder a paciência, o Senhor nos dá a paciência. No trânsito é muito fácil de você perder o domínio próprio. E eu estou sempre do lado do meu esposo. Não precisa buzinar, não precisa falar feio, não fico ali, né? Porque essa veste tem que estar em nós, portador do óleo da alegria. Quando formos visitar, uma vez no congresso de mulheres, a Aldacélia, né? Distribuiu uns olhinhos, óleo da alegria. Vamos aprender a carregar um olhinho na nossa bolsa. Tem alguém triste, querida? A alegria do Senhor está com você, a sua força. Deixa eu colocar esse olhinho aqui na sua testa, que você vai ficar alegre, que você vai ficar feliz. E ministra a essa pessoa. Amém, amados? Esse tem que ser o papel do cristão, o papel daquele que é ungido, que o Senhor nos dê em plenitude dessa unção de portador do óleo da alegria. Quando o óleo da alegria do Espírito Santo é evidente em nossas vidas, seremos capazes de manter as chamas da alegria a brilhar, a libertar as pessoas das trevas da depressão, do desânimo, da prostração. O oitavo papel, povo de louvor. Por que a gente canta? Por que a gente louva aqui? Porque nós temos que ser um povo de louvor. Pessoas que louvam a Deus por seus atributos. Não louvar a Deus só porque quer alguma coisa de Deus. Às vezes, quando eu vou orar, eu peço tanto perdão a Deus. Eu falo, Deus, nós te pedimos tanto, que dá a impressão que a gente ama só pelo que o Senhor tem para nos dar. Então, nós temos que louvá-lo
pelos seus atributos, pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Todo o nosso foco é Jesus. Ele já fez algo tremendo na cruz do Calvário. Então nós temos que louvá-lo. O louvor liberta. Liberta do desânimo, liberta da depressão. Conhecemos histórias na Bíblia de servos de Deus, Paulo e Silas, lá na prisão, completamente dilacerados pelos chicotes, e ali nos grilhões presos, eles começam a louvar e adorar a Deus. Eles estavam ali simplesmente adorando a Deus, não estavam murmurando porque estavam ali. E de repente, a gente viu o grande milagre que aconteceu, o cárcere se abriu, e vidas foram salvas, porque foi uma oportunidade que Paulo e Silas tiveram de falar de Cristo e de salvar uma família naquela noite. Queridos, quando você estiver numa situação assim, de tristeza, de desânimo, louve, adore ao Senhor. É difícil? É, mas nós temos que abrir a nossa boca e adorar, louvar. Temos que estar do lado daquele que está ali desanimado, e dizer, vamos louvar a Deus. Às vezes de manhã eu vou orar, aí vem o desânimo, sono, cansaço, aí eu começo a cantar, ou às vezes eu ligo o CD, daqui a pouco eu estou lá. Amados, o louvor liberta. Josafá venceu uma guerra por causa do louvor, da adoração. Então a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor tem que ser intensos, meus amados, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Amém? Plantadores de justiça, nós já estamos também quase terminando. O que é um plantador de justiça? Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores de justiça. O Espírito Santo nos unge para plantar e fazer crescer novos discípulos e igrejas em todo o mundo. Vamos primeiro pensar no que é justiça. Amém? Eu ficava assim pensando, eu tenho um conceitozinho, ele é um conceito fundamental do direito, lá no primeiro ano de faculdade. O que é justiça? É dar a cada um o que lhe é devido. Dar a cada um o que lhe é devido. Aí eu penso, trazendo esse princípio para o reino espiritual, eu tenho que dar àquele que não tem Jesus a oportunidade de tê-lo. Eu tenho que pregar o evangelho àquele que não conhece Jesus, porque a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, se não houver quem pregue? Graças a Deus eu estou aqui, porque alguém foi justo comigo, há mais de 50 anos atrás, trazendo essa mensagem do evangelho. Então, a Bíblia é toda cheia de palavras de justiça, porque diz que a justiça e a retidão são a base do trono de Deus. E ser justo também, queridos, é fazer tudo certinho, nos nossos negócios, nos nossos acordos, tudo que fizermos, temos que ser justos, não tirar nada de ninguém. O direito da pessoa ter aquilo, dá a cada um o que lhe é devido. Vamos falar um pouquinho das células. As células são uma excelente estratégia para ganharmos vidas para Jesus. Eu tenho falado com as meninas aí na nossa célula, que a gente tem que fazer uns papeizinhos, assim, evangelístico e ao mesmo tempo de convite, não bater na porta de ninguém, mas colocar na caixinha de correio, colocar embaixo da porta lá do bairro, um pouquinho antes de começar a célula, para que as pessoas venham, porque nós estamos bem gordinhas, temos ouvido, mas nós temos que ganhar vida para Jesus, porque esse é o propósito da célula. Amém? Então nós temos que plantar igrejas, nós temos que disseminar o evangelho em nossa cidade. Somos muito poucos. O pessoal fala, somos não sei quanto, está crescendo, mas não é nada disso. Nós estamos um pouquinho iludidos,
né? Porque o pessoal ouve de tudo, está tudo muito confuso. Temos que pregar o evangelho da graça, a essência do evangelho, para que realmente possamos ser justos. Amém, amados? E o último papel da unção, nós estamos correndo, né? E é sobre exibidores da glória de Deus, para a manifestação do esplendor da sua glória. Queridos, tudo quanto fizermos aqui, neste mundo, tem que ser para Ele, por Ele e para Ele. Não queiramos ser nós a estrela de primeira grandeza, né? Às vezes a gente fica assim, se sentindo até injustiçado, porque a gente não foi reconhecido pelo trabalho da gente, porque a gente quer um pouquinho de, né, de oba-oba. Mas nós fazemos para quem? Para o pastor, para a pastora ou para Jesus? Nós fazemos para Jesus. E tudo quanto fizermos, seja para a glória dele, para a honra e glória do nome dele. Amém? E vamos concluir, queridos, essa palavra, para a gente não entrar no horário do culto, lendo, vamos todos ler esses versículos que estão aqui. Amém? Depois a gente ora rapidinho e encerra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Somos os que encheremos a terra desse conhecimento na unção do Espírito Santo. Vamos dizer isso? Somos os que encheremos a terra desse conhecimento na unção do Espírito Santo. Então temerão o nome de Yahvé, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Não podemos dar descanso a nós mesmos até que isto se torne uma realidade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si.